Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi com reservas dos reservas, foi com jovens, mas o Corinthians, vejam só, sofreu diante do Novo Horizontino, mas venceu mais uma e é o líder geral do Campeonato Paulista. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Tô aguardando a sua inscrição, você que ainda não faz parte da rede, like no vídeo também me ajuda e vamos falar dessa vitória do Corinthians, que foi, daquele jeito Corinthians, né? Eu sei que muita gente tá acostumada a acompanhar um Corinthians que até não foi o dos últimos anos, né? Com exceção dessa reta final do ano passado, que foi excelente, mas nos últimos anos um Corinthians que sofria demais, mas os resultados não vinham. Esse Corinthians que sabe resistir, que sofre a pancada, que se torna resiliente, que vai lá e ainda faz aquele gol choradinho no final, bom, esse Corinthians o torcedor se acostumou a ver durante muito tempo, inclusive sendo campeão dessa maneira. Pois é um Corinthians que, se a gente pudesse tirar um ponto positivo desse jogo, é isso. É um Corinthians que constrói muitos resultados no Paulista, 18 pontos. Ninguém tem mais pontos que o Corinthians. É verdade que o Corinthians agora tem um jogo a mais, mas Mirassol e São Bernardo, que até então tinham 15 pontos também junto com o Corinthians, precisam vencer seus próximos jogos, ou senão o Corinthians realmente terá a liderança geral. E o Corinthians ainda vai jogar na próxima rodada, né, diante do Palmeiras, ou seja, pode distanciar ainda mais. O fato é que, ok, ele tem um jogo a mais, mas hoje ninguém mais está na frente do Corinthians. O Corinthians tem 18 pontos, é uma campanha espetacular, gente. Tem a derrota para o São Paulo, no Majestoso, no grande teste até aqui, que ainda gera uma desconfiança, é verdade, mas, cara, todos os outros jogos o Corinthians venceu. A gente está falando de 6 vitórias e uma derrota em 7 jogos. É uma campanha maravilhosa, e nem todos esses jogos com o time titular, como foi hoje. Nessa segunda-feira, 48 horas depois de ter vencido o Noroeste e 3 dias antes de um clássico diante do Palmeiras no Allianz Parque. Loucura, uma maratona, porque esse jogo da 11ª rodada, vocês já sabem, né, foi antecipado para essa segunda-feira, porque lá no dia 19 de fevereiro, quando acontecerá essa 11ª rodada, o Corinthians estará envolvido com a pré-Libertadores, o jogo contra o Universidade Central da Venezuela. Mas vamos lá, olha o time que o Ramon colocou em campo, gente. Ele colocou alguns titulares, alguns jovens da base estreando, outros reservas dos reservas, e é óbvio que diante de uma escalação tão aleatória, você acaba não tendo entrosamento, você não tem tanto envolvimento no jogo, e diante de uma equipe muito bem treinada, que é o Novo Horizontino, jogando em casa, onde ele é muito forte, é natural que acontecesse o que aconteceu. O diferente seria o Corinthians amassar o Novo Horizontino. O Novo Horizontino ganhou do Palmeiras na Arena Barueri. E faz campanha, como fez na Série B nos últimos 2 anos. Mesmo perdendo peças, sempre é uma equipe muito forte. Contratou também, esse Robson é muito bom jogador, o Pablo Diego, jogador experiente, o Matheus Friso, que acabou estreando no segundo tempo, o César Martins, né, que é um ótimo zagueiro, força física tremenda. Então, assim, é um time consistente e muito bem treinado. E assim, só deu o Novo Horizontino no primeiro tempo. No primeiro tempo, só deu o Novo Horizontino. E não é por pouco, é por São Hugo Souza, pelo travessão, pela trave, o Novo Horizontino não abriu o placar. Olha o time que o Ramon colocou em campo. O Hugo Souza no gol. Na lateral direita, ele promoveu a estreia de um menino de 17 anos, o grande Jacaré, que pega força física, marca, apoia. O Corinthians não apoiou tanto, né? Mas ele muitas vezes tentava sair pro jogo, tava ligado, tava concentrado. É muito pouco, são apenas alguns minutos, mas eu vou dizer pra vocês que eu gostei. Olha, o moleque é embaçado, assim, sabe? Do ofício, da posição, tem técnica, tem força física, tem senso de posicionamento. Gostei mesmo do grande Jacaré. Depois entrou o Léo Maná, que já tá jogando há algum tempo, que hoje é titular, né, com a lesão do Mateuzinho. A dupla de zaga, Félix Torres e João Pedro Tchoca. O Tchoca, esse menino, ele é muito bom. Eu não vou dizer que ele é diferente, que ele é especial, que ele é craque, acho que é cedo. Mas ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é tão bom que ele é regular. Eu não vi um jogo ruim desse menino ainda nessa temporada. Ele foi emprestado para o Ceará, voltou e tal. Muito parecido com o que aconteceu com o Caetano. E o Caetano depois não vingou. O Caetano tinha ido para o Goiás, se não me engano, voltou. E até me impressionou nos primeiros jogos da volta dele, o zagueiro canhoto e tal. E depois ele não decolou. Só que o Tchoca, ele tem
ele tem uma imposição, cara, pra idade, assim, que é muito, muito louca, cara. É muito positiva. O Félix Torres, assim, jogou melhor contra a Ponte. Nesse jogo, acho que até ok, assim, fez um jogo ok. Não tão bem contra a Ponte, mas também não a ponto de encher os olhos e nem tão ruim, assim. Mas o João Pedro, ele se destaca. E é isso que eu falo. Ao lado do Félix Torres, o destaque é o João Pedro. Ele jogou muito bem de novo. Ele não joga mal, esse menino. Ele tá merecendo, não sei se a titularidade, mas pelo menos disputar essa vaga. E quando eu falo disputar, não é colocar ele no time B ou no time C. É colocar ele ao lado do André Ramalho em alguns momentos. Eu acho que o Ramon precisa repensar isso. Ou ele vai insistir sempre com o Kaká, ou quando voltar o Gustavo Henrique, ele vai ganhar no carteiraço essa posição. Eu acho que o João Pedro precisa ser mais testado ao lado do André Ramalho, e não só ao lado do André Ramalho. Com o Martínez e o Ranieri à sua frente, com o Mateuzinho e o Bidu nas laterais, com um time titular, que vai ser muito menos atacado do que esse time C do Corinthians diante de um Novo Horizontino. E aí, obviamente, ele é mais exigido, mais exposto também. Tem uma bola que ele tira em cima da linha numa leitura perfeita. O cara encobre o Hugo Souza, ele vai e antes da bola cruzar a linha, ele cai pra dentro do gol e tira a bola de dentro do fundo da rede. O jogador que faz a leitura, né? Isso só pra citar um lance, né? Que foi um mais específico. E tem um chute do Pablo Diego, que a bola tinha endereço, tá? Ele mete a cabeça na bola já com uma touca de proteção depois de um choque e a bola explode no travessão. Não fosse o desvio dele, fatalmente a bola ia pro gol. Então, assim, jogaço do João Pedro Tchoca. Na lateral esquerda, o Hugo, que, assim, vamos lá, né? Já cansei de falar do Hugo, né? Parece até perseguição, mas no nível que tem o elenco hoje do Corinthians, não faz sentido você ter um jogador desse nível no teu time, tá? Acho que resume. No meio de campo, ele escalou 3 volantes, o Rian, o Charles e o Alex Santana, com o Luiz Eduardo de meia, um menino que dessa vez não conseguiu. Mas assim, eu acho um crime a gente falar ou botar na conta do Luiz Eduardo qualquer análise negativa nesse jogo. O Corinthians não atacou. O Corinthians, na verdade, não teve nenhuma ligação entre o meio e o ataque. O Corinthians não construiu. E ao não construir, fica difícil analisar um meia armador. Tanto que no segundo tempo entra o Matheus Bidu, jogando numa segunda linha, num esquema completamente diferente ali, diante de peças e alternativas e rodagens que o Ramon estava fazendo, de jogadores que não começaram o jogo de sábado e que são titulares na quinta, mas ao mesmo tempo não podiam jogar tanto tempo agora, porque era um jogo em cima do outro, enfim. Não consigo analisar o Luiz Eduardo por esse jogo, lamento. O Pedro Raul, eu também poderia usar o mesmo argumento. A questão é que já é o 15º, 40º jogo do Pedro Raul, né? Então, assim, mas ok, o Corinthians não atacou também. E aí fica difícil analisar o Pedro Raul, que eu até fiquei feliz quando eu vi a escalação, Pedro Raul e Yuri Alberto no ataque. Falei, bom, legal, Pedro Raul desde o começo, mais tempo para vê-lo em campo e assim, não funciona porque a bola também não chegou no primeiro tempo. No segundo, o que acontece? O Yuri, que é titular na quinta-feira, que tá um fominha, tá querendo jogar todos os jogos, começa a partida e, claro, sai no intervalo para poder não desgastar tanto. Entra o Romero que o Ramon é apaixonado, pelo visto, né? Ele prefere o Romero em detrimento de outros tantos atacantes. Eu gosto do Romero também, já gostei mais, acho que o momento dele não é tão positivo, e ele entrou bem. O Corinthians teve mais presença, circulação, ele puxou mais a marcação. Quando o Corinthians buscou o ataque, lá estava o Romero. O Romero cobrou uma falta maravilhosamente bem no último minuto, no último lance do jogo. Quase faz um golaço, a bola explode no travessão. Não tinha outro jogador da bola parada ali, né? Não tinha Garro, Coronado, Memphis. E aí o Romero assumiu a bronca e cobrou muito bem aquela falta. Mas mais do que isso, ele jogou bem no segundo tempo. E o Corinthians até melhorou na segunda etapa. Tanto que chega ao seu gol, com 20 minutos de jogo do segundo tempo, com a entrada de outro jogador, que trata-se de uma surpresa, né? Giovani, que estava completamente descartado. O Ramon, inclusive, já tinha declarado que ele não jogaria enquanto não renovasse o seu contrato, e por isso ele foi questionado na entrevista coletiva, o que aconteceu? E o Ramon desconversou, e ele se contradisse, na verdade, porque ele disse, ele tem que jogar, ele é jogador do clube, ele precisa treinar e precisa jogar, senão ele não vai ser visto. Talvez dentro de uma ideia de vamos colocá-lo para jogar para ver se a gente negocia, para ver se a gente vende ou para ver se o jogador então aceita as nossas condições. Ficou mais ou menos essa ideia, porque ele falou que ele tem contrato até junho e ele tem que jogar. Se ele não jogar, né? Porque o que acontece? Diante do que está posto, ele vai sair de graça. Ele vai cumprir o contrato dele treinando em separado, não jogando, sem ser relacionado e pronto, termina junho, ele vai embora e o Corinthians não ganha nada com isso.
talvez seja uma ideia do tipo assim, vamos colocá-lo para jogar, daqui a pouco ele resolve alguns joguinhos, ou ele reconsidera, ou então vem uma proposta e a gente consegue faturar uma grana antes do fim do contrato dele. Talvez seja isso, o fato é que ele entrou aí, entrou bem, hein? Entrou bem demais. Não só pela assistência, mas porque ele entra pelo lado direito do campo, puxando a marcação, dribles, cavou a falta essa que o Romero cobrou com perigo. Ele é um jogador interessante. E assim, fazia 3 meses que ele não entrava em campo, tá? E ele entrou muito bem. Esse lance que ele dá assistência, né? Uma rebatida que sai pra fora da área e ele, cara, ele tira só o peso da bola. E ele toca na cabeça do Alex Santana para fazer o gol. Ou seja, em poucos minutos ele deu uma assistência. Esse foi o jogador que, escalado, acho que pelo Ramon também, contra o Vitória no Campeonato Brasileiro, ele faz um gol no último minuto no Campeonato Brasileiro do ano passado. No primeiro turno ainda. Então, assim, ele tem recurso, ele tem estrela, ele tem envolvimento. Tomara que se resolva a situação do Giovani. O Héctor Hernandes depois entra no lugar do Pedro Raul e faz uma belíssima jogada no finalzinho do jogo, sempre entra com poucos minutos, né? Até me surpreendi, porque ele pega a bola, faz um giro muito bom e chuta de perna esquerda e o goleiro é obrigado a fazer uma defesa. Agora, ninguém trabalhou mais do que o Hugo Souza, né? Porque eu tô falando aqui dos lances do Corinthians, eles são raros no jogo. Todos esses lances que eu falei, são todos, tá? Que o Corinthians teve em relação ao ataque. O que é mérito também em termos de efetividade, né? Vamos combinar. O Corinthians chegou pouquíssimas vezes. Na primeira finalização, chega ao seu gol a 20 minutos. E aí depois tem essas outras que eu citei, do Héctor, do Romero na trave e tudo mais. Já pro final do jogo, quando o Novo Horizontino deu uma cansada. Agora, de resto, só deu o Novo Horizontino. No primeiro tempo, no segundo, os caras criam chances tão claras, que uma hora tem um cabeceio que bate na trave, na volta o cara vai chutar meio que prensado com o João Pedro, a bola explode no travessão e sai. Negócio inacreditável. O Hugo faz algumas defesas importantes, uma pelo alto, outra por baixo. Os caras chutaram, finalizaram muito, buscaram esse gol. E no primeiro tempo, tem um pênalti cometido pelo Hugo, como eu já falei, e o Pablo Diego vai pra bola, do mesmo jeito que ele tinha cobrado contra o Palmeiras e feito o gol, ele cobra no canto direito, o Hugo vai lá e busca e faz a defesa. Fantástico. O goleiro Hugo Souza hoje garantiu essa vitória, junto do Alex Santana e do Giovani ali, né, que fizeram a jogada do gol. Então, assim, um time completamente descaracterizado, mexido e com 3 pontos na bagagem, diante de um time que vai tirar ponto de muita gente, inclusive dos grandes, como já tirou do Palmeiras, vencendo na Arena Barueri. O melhor de tudo foi a vitória. Depois, a gente começa a elencar que o Hugo manteve a sua sequência no gol, ele estreia contra o São Paulo, e aí hoje existia até uma possibilidade de ele ser preservado, e eu até falei, né, no vídeo pré-jogo, cara, o goleiro é diferente, né? Como ele começou agora, dá sequência, pra ele não chegar frio contra o Palmeiras, porque contra o São Paulo, não sei se passou por ele a derrota, acho que não, mas era o primeiro jogo dele, né? Então o goleiro é uma posição diferenciada, dá sequência pro cara. O Jacaré na lateral direita, acho que foi uma grata surpresa. No meio de campo a gente teve algumas dificuldades ali, né? Acho que ninguém foi bem. Não consigo destacar um jogador. Talvez o Alex Santana, né? Pelo gol e porque sempre... O Alex Santana também tem aquela regularidade que eu citei do João Pedro Tchoca, né? Ele nunca joga mal. O Alex Santana não vejo jogar mal. Ele tá sempre correndo, sempre resolvendo, sempre se apresentando. O João Pedro muito bem na defesa. O Alex Santana bem no meio. E na frente, o Romero acabou sendo destaque aí, porque entrou bem, mudou o time, a maneira do time enfrentar o adversário, né? E aí deu mais preocupações ao Novo Horizontino do que o Corinthians vinha oferecendo até então. Então dá para destacar esses jogadores e o planejamento que está sendo bem feito em termos físicos, né? Acho que isso é o primeiro passo, né? Essa minutagem aí tá muito bem trabalhada, desenhada, coisa que o Abel Ferreira tá fazendo lá do outro lado e o Ramon Dias também tá fazendo no Corinthians. Quinta-feira tem derby. E eles falaram sobre isso, já entenderam o tamanho da relevância, da importância desse clássico, né, que no último eles acabaram vencendo, né, que foi o jogo da cabeça de porco lá na Neoquímica Arena. Eles sabem a importância dessa vitória, então, obviamente, vão em busca disso. O que vocês acharam do jogo? Qual a expectativa para o derby? Eu quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!